Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Meu nome é Renato, eu sou pastor auxiliar da Igreja CAAL, Comunidade Apostólica Águias do Leão, e eu estou aqui para trazer à sua vida, essa noite, uma palavra que está no coração e na mente de Deus para as nossas vidas. Estamos vivendo em tempos difíceis, né? Nós estamos aí diante de um cenário bem caótico do mundo em relação à pandemia, mas eu acredito que todas as coisas acontecem pela vontade e pela permissão de Deus. E quando Deus ele permite que algo aconteça nas nossas vidas, isso serve para nos alertar, isso serve para nos ensinar, nos exortar e entender algumas questões muito relevantes para o nosso dia a dia. E o Senhor tem ministrado no meu coração palavras que já foram muitas vezes pregadas por mim, pregadas por outras pessoas, fazendo com que eu esteja atento àquilo que Ele deseja, àquilo que Ele quer que eu me comporte dentro do que nós estamos vivendo, dentro do que eu estou vivendo, do que cada um de você, do que cada um está vivendo, né? E a palavra de hoje está em Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7. É uma palavra muito conhecida para todos que frequentam a comunidade apostólica Águias do Leão. Sabe que às terças-feiras nós chamamos o culto de oração, e o início do culto de oração nós sempre líamos essa palavra, porque é uma realidade para as nossas vidas, é uma realidade para a minha vida, é algo que eu tenho vivido nesses últimos dias e é algo que eu acredito que o Senhor tenha para tratar para a sua vida nos dias de hoje. Diz assim, em Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa palavra, o apóstolo Paulo, ele escreve em uma de suas cartas aos Filipenses. A igreja de Filipenses era uma igreja conhecida por ser uma igreja feliz, por ser uma igreja que apoiava os missionários, por ser uma igreja que apoiava os apóstolos e por ser uma igreja que também conseguia manter uma relação bem saudável com Deus em relação a todas as suas ações. E essas ações tais, no qual Paulo ele nos indica que é através da oração que elas deveriam ser conhecidas. E a palavra aqui que movimentou o meu ser, eu acredito que tenha movimentado o seu também, é sobre ansiedade. É muito fácil eu falar para você, para que você não ande ansioso por coisa alguma. É muito fácil eu falar para você deixar de ser ansioso, mas na realidade nós sabemos que só com a ajuda do Espírito Santo é que nós conseguimos viver a vida que nós estamos vivendo diante da situação que se apresenta, essa solitude que nós estamos vivendo de nos reconhecer nesse tempo que nós estamos enclausurados, nesse tempo que nós estamos nos guardando, a verdade que Deus ele tem para as nossas vidas. O certo é, em algum momento das nossas vidas, nós já ficamos ansiosos. E dependendo da situação, a ansiedade é muito normal. A ansiedade dentro de uma expectativa de algo que vai acontecer, a ansiedade talvez por um filho que vai nascer, a ansiedade por uma casa que você vai comprar, a ansiedade pelo retorno da igreja, ela é normal, porque são circunstâncias de um futuro tão esperado, meu e seu, que nós queremos que aconteça e que aconteça bem. Só que quando a ansiedade ela foge do controle, ela é aquela ansiedade no qual você tem um medo do futuro que você não pode controlar. É aí a questão em que Paulo levanta aos Filipenses. Por quê? Há um futuro. E nós sabemos que tanto o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro pertencem ao Senhor. A nossa vida é algo muito precioso para Deus. E Deus já tem para nós um destino predestinado. Ou seja, de antemão, Ele já fez as melhores escolhas para a minha vida e para a sua vida. Cabe a nós, como cristãos, declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, o aceitamos como Senhor e Salvador, estarmos totalmente disponíveis para viver o que Deus já escolheu para nós, né? E entra aí a dificuldade. A dificuldade é essa, de entender os tempos do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Porque quando nós não entendemos esse tempo do Senhor,
quando nós queremos controlar um futuro em que eu e você nós não temos certeza do que vai acontecer, a ansiedade toma conta do nosso ser. E quando a ansiedade ela toma conta do nosso ser, automaticamente a nossa estrutura ela fica comprometida. Uma estrutura mental, uma estrutura física, uma estrutura espiritual. E a palavra de Deus, ela é que nos dá base para que essa nossa estrutura, seja ela física, espiritual, mental, se alinhe com os planos e com os propósitos de Deus. Então essa noite, a minha palavra, ela vem fazer para você esse convite, que nós venhamos estar totalmente comprometidos com a verdade do Senhor para as nossas vidas. E a verdade do Senhor para as nossas vidas, declarada no livro de Filipenses, é que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. É difícil? É difícil, mas não é impossível, porque é algo que eu estou vivendo, é algo que eu já passei e tem sido a minha luta diária, exatamente porque tanto eu ou você não sabe o que o futuro nos aguarda. Nós sabemos sim que a nossa vida está no Senhor, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Em Mateus capítulo 6, ele nos exortou, e olha como ele nos exortou: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. O primeiro ponto de Mateus 6 aqui, ele nos exorta, ele nos chama a atenção, e que quando o Espírito Santo nos exorta, quando Jesus nos chama a atenção, ele quer nos trazer para perto dele cada vez mais através dos seus ensinamentos, através do seu modo de vida. E quando ele nos chama a atenção e nos exortam para as aves, ele fala exatamente sobre alimento. Ele diz assim: olha, contemplem as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem e elas também não ajuntam tudo que elas conseguem no dia em um celeiro para amanhã. Contudo, Deus as alimenta. Meu irmão, minha irmã, eu talvez não saiba a situação que você está vivendo dentro da sua casa, como você não sabe a minha. Mas como ministro da palavra de Deus, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós entendemos esse versículo e alinhamos, na verdade, quando nós aliamos ele a este outro versículo do capítulo 6 de Mateus, no qual Jesus pede para nós observarmos as aves, é algo que nós devemos fechar os nossos olhos, concentrar o nosso coração e declarar essa palavra sobre as nossas vidas. E voltar ela para Deus. Como voltar ela para Deus? Você pode orar da seguinte forma: Senhor, a sua palavra assim diz que as aves elas não plantam, que as aves elas não colhem e elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o Senhor as cuida delas todos os dias, não deixando faltar nada. Senhor, assim a minha vida muito mais preciosa do que a vida das aves nos céus. Então cuida de mim. Eu preciso do teu auxílio. Eu preciso do teu socorro. O segundo ponto que essa palavra diz, ela fala assim: eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de qualquer um deles. Desculpa, a palavra é anterior, ela diz assim: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. O primeiro ponto, quando ele pede para que nós venhamos a olhar as aves dos céus, ele fala sobre alimentação. Que eu e você, nós não devemos estar preocupados com o que nós iremos comer amanhã ou depois. O de hoje, o pão nosso de cada dia, como ele nos ensina na oração do Pai Nosso, ele já nos deu. Agora, o próximo ponto que ele diz, ele nos fala a respeito dos lírios do campo. Ele fala que os lírios do campo, nem mesmo Salomão, nós sabemos que Salomão foi o rei mais rico que a palavra nos ensina. A palavra de Deus fala que não há homem e não haverá homem mais rico e mais sábio do que Salomão. E você sabe que a Salomão foi dada a responsabilidade de poder criar o templo de Deus. E ele criou com toda a sua majestade, toda a sua sabedoria, todo o teu ouro. E mesmo assim a palavra de Deus fala que ele, em toda a sua glória, em todo o auge do teu reino, nunca se vestiu com os lírios dos campos. E ele fala que, ele dá até um simbolismo, né, que fala que o lírio do campo tem uma roupa especial.
E essa roupa Salomão não conseguia usar. Mas ele também nos fala que esse lírio do campo, ele é cuidado. E amanhã ele já pode ser lançado ao fogo. E o Senhor assim o vestiu. O Senhor cuidou dessa erva, dando para ela uma roupagem nova. Quanto mais eu e você, que somos filhos de Deus, feitos à imagem e à semelhança do Senhor, nós temos este cuidado especial da parte de Deus. A palavra fala que se Deus ele cuida dessa erva, que hoje ela nasce, amanhã não existe mais, ele cuida muito mais de nós, e que nós temos uma fé muito pouca diante da realidade que a própria natureza nos mostra do cuidado de Deus em relação ao dia de amanhã, do cuidado de Deus em relação às situações que podem vir a nos ocorrer. Outro ponto que fala assim, se Deus ele se preocupa com as aves e plantas, ele está atento ainda mais os anseios do homem. Nós temos desejos dentro do nosso coração. E muitas vezes nós jogamos a responsabilidade para Deus desses desejos e desses sonhos, falando assim, que seja feita a vontade de Deus. Mas você já parou para pensar que se essa vontade que nasce no teu coração não é da vontade de Deus também? Não é felicidade para Deus como um pai olhar para mim e olhar para você e cumprir aquilo que está no nosso coração, porque aquilo que nós pedimos, se está de acordo com a palavra, se é bom, se é perfeito e se é agradável, Deus como nosso pai não se alegra em cumprir nas nossas vidas? Então preste atenção no modo de vida que você está vivendo hoje. O que é que está te deixando fora do nível para que você entenda essa passagem que o Espírito Santo tem movido no meu coração e no seu coração, para que nós juntos venhamos a entender que do nosso futuro o Senhor cuida. E a palavra ainda fala assim, a ansiedade ela é um ato de incredulidade. Porque nós ficamos ansiosos, nós duvidamos que Deus ele é poderoso o suficiente para cuidar da nossa vida. Eu fiquei ansioso por esses dias, por várias situações que ocorreram, e dentro disso eu me peguei calculando o que eu poderia projetar para o futuro, para que se algo ruim me acontecesse amanhã. E eu fiquei preso dentro dessa sensação ruim. Para quem já teve uma crise de ansiedade, sabe muito bem do que eu estou falando, o coração dispara, a mão começa a suar, você se sente perdido, você se sente com medo, as suas noites de sono elas são atrapalhadas. Então entra em tudo aquilo que eu dei início na palavra, que eu dei início no começo da minha ministração, que fala exatamente sobre a estrutura física, a estrutura mental e a estrutura espiritual. E dentro disso eu comecei a orar e parece que a minha oração ela não funcionava porque eu queria que Deus tratasse a minha ansiedade naquele momento, aquela situação ruim que eu estava vivendo. Não queria abrir para muitas pessoas, inclusive para minha esposa, porque estamos vivendo um momento de muita felicidade dentro da minha casa. E eu entendi as coisas que o Senhor tem para mim, mas mesmo entendendo isso me abalou. Por isso que Paulo ele deixa muito claro para que nós não venhamos andar ansiosos. E o segredo é que eu e você, nós devemos, acima de tudo, fazer com que Deus conheça toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, o foco da dor. Ah, Renato, mas Deus ele conhece, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, só que Deus ele quer uma coisa minha e sua. Ele deseja relacionamento. Ele deseja conversa. Assim como você procura um amigo para desabafar sobre o seu coração, assim como você procura a tua esposa para contar sobre as suas aflições, um psicólogo talvez para poder te orientar na parte almática da tua vida, assim é o desejo de Deus para poder trabalhar um todo sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre o teu físico também. E eu procurei o Senhor. E numa oração muito sincera diante de Deus, eu me descrevi naquele momento falando, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu acho que isso vai acontecer. E naquele mesmo dia, irmãos, na parte da manhã, quando eu meditei na palavra do Senhor, eu fui andar aqui dentro de casa, o Senhor falou, acabou, para, acabou, você não pode mais sentir isso. E eu não me permiti sentir mais. Curado 100% eu não estou. É um processo. Assim como a ansiedade é um medo do futuro, a paciência é uma virtude para ser tratada dentro do presente. Isso precisa ficar claro para mim e para você. Dependemos 100% do Senhor. Precisamos estar diante de Deus em verdade, para que essa palavra de Filipenses 4:7, que fala que eu e você, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que antes todos os nossos pedidos, as nossas orações devem se tornar conhecidas diante de Deus, precisa se tornar uma realidade. É chamar Deus para conversa verdadeiramente como um amigo.
esperando dele uma palavra, esperando dele algo que com certeza vai mudar o nosso coração. E como Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele é atemporal, pode passear entre passado, presente e o futuro, ele vai te dar os melhores conselhos. Ele vai te ensinar a tomar as melhores decisões e ter as melhores reações em relação àquilo que você tem pedido. Porque a verdade de Deus que nós temos orado e que nosso Senhor Jesus nos ensinou é que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. E o próprio Jesus disse que o meu reino não é constituído de bebida ou comida, mas sim de verdade da palavra de Deus. E eu e você somos essa verdade. Para viver no centro da vontade de Deus, é preciso entender que o Senhor é dono de todas as coisas e que sempre cuidou e cuidará dos seus filhos. É preciso viver o hoje, agradecer pelo ontem, pedir orientação pelo amanhã. Não devemos abandonar os planejamentos, apenas precisamos depositá-los nas mãos do Pai e seguir o que Ele nos ensina. Aonde a ansiedade se instala, a fé perde cada vez mais espaço. Então isso é muito sério. Eu não estou pedindo para que você abandone todos os teus planos, todos os teus sonhos e viva à mercê do vento. Muito pelo contrário. Eu estou pedindo para que você deposite através das orações diante de Deus tudo, para que você se possa se fazer conhecido diante do Senhor. A ansiedade é uma intromissão na providência de Deus e o melhor a fazer é trocar essa preocupação com o futuro pela confiança no Senhor. E é verdade, é uma realidade. Por isso que você precisa conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Por isso que você precisa ler cada vez mais a palavra de Deus. Porque assim como eu e você, existiram homens na Bíblia que foram ansiosos. E que não souberam como tratar com essa ansiedade. Mas eles recorreram a Deus. E quando eles recorreram a Deus, eles conseguiram entender que Deus é o dono do passado, do presente e do futuro. Uma das promessas mais lindas que a gente vê na Bíblia é de Deus para Abraão. Quando Abraão reclama que ele não pode ter um filho, que ele já é velho e que talvez tudo que ele tenha vai parar na mão de um servo. Deus o chama para fora da tenda e pede para ele olhar as estrelas do céu. E ele pede para que numa metáfora se ele conseguiria contar a areia do mar. E Abraão sabe que é impossível. Talvez você entenda que isso Deus estaria mostrando naquele momento a grandeza dele para Abraão. Eu entendo que naquele momento Deus estava falando para Abraão, Abraão, eu fiz tudo isso. Abraão, eu sei exatamente quantas estrelas tem no céu e eu as chamo a cada uma pelo teu nome. Eu sei exatamente a porção do mar e a quantidade de grão de areia que há na praia. Abraão, eu sei exatamente quantos fios há na sua cabeça. E eu não conheço pela quantidade total, eu conheço cada um pelo teu número. Hoje talvez caiu 2 ou 3, eu sei que caiu aquele número 5, caiu 3, caiu 2. Eu sei exatamente, Abraão, o plural da situação, mas eu vou na particularidade do singular. Eu te amo, Abraão, por isso que eu estou te mostrando tudo isso que eu fiz. Você acha que para mim é impossível te dar um filho da tua própria semente? E mais do que isso, quando a promessa se cumpre em Sara, e Sara dá risada porque ela está amamentando Abraão, é porque ela achou que ela só teria o filho e passaria para uma ama de leite. Mas é que, na verdade, naquele momento ela fala, a tua serva está feliz porque ela consegue dar leite. Na idade que eu estou alimentando meu filho da minha própria natureza. Porque naquele momento em que Deus chamou Abraão, ele estava mostrando para Abraão que o passado, o presente e o futuro pertencia a ele. E que a verdade de Deus seria tão grande, ao ponto de a mulher dele naquela idade não só ter o milagre de ser uma mãe, mas de amamentar o filho com o próprio leite. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho hoje para a sua vida. Eu queria que você entendesse como o Senhor está sendo claro com você. E eu queria te chamar nesse momento onde você está, você parasse, pegasse na mão da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, ou se você estiver sozinho em algum lugar ouvindo essa palavra, que você ore comigo. Que você entenda que os planos de Deus para a sua vida são predestinados. Ele já de antemão, né? A palavra propósito fala que de antemão ele já fez as melhores escolhas para você.
e que toda a sua ação e a sua reação precisa ser baseada na verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus para a sua vida hoje é essa. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos agora na sua presença, gratos pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu zelo, pela sua atenção com todos nós que estamos neste momento sendo ministrados por essa palavra. Senhor, a sua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes todos os nossos pedidos, os nossos sonhos, as nossas ações, reações devem ser conhecidas diante do Senhor. E hoje, Senhor, com essa palavra, nós entendemos e compreendemos quais são os próximos passos que nós iremos dar. Porque, Senhor, a sua palavra nos ensina que o Senhor cuida das aves dos céus, que elas não plantam, que elas não colhem, mas ali o Senhor as alimenta. O Senhor ensina que através das plantas e dos lírios que eles não se vestem, mas o Senhor cuida de cada um deles em majestade e dando a eles muitas coisas melhores do que eles podem imaginar. Assim, Senhor, nós somos diante de Ti muito mais valiosos do que as aves dos céus, do que os lírios do campo, e precisamos da Tua ação sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que cada vida que ouvir essa palavra seja tocada pela verdade do Teu reino, sendo ministrada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem tratado sobre nós. Que a sua verdade, Espírito Santo de Deus, seja o nosso guia nessa noite escura que nós estamos vivendo. Que a sua verdade, Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas. Eu oro por cada homem, por cada mulher, por cada família, desde o menor até o maior, representado, Senhor, pela Tua igreja, representado, Senhor, por homens e mulheres que têm buscado a Tua face, que o Senhor possa ir de encontro com eles dentro dessa situação, dentro do que eles estão passando, e eles possam ver a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder. Que a sua verdade, Senhor, reine no nosso coração e nos proteja como um escudo. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de ministrar e ser ministrado pela Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.